Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um encontro nosso na disciplina de método de estudo bíblico, estudando a ferramenta do método indutivo de estudo da Bíblia, onde nós estamos trabalhando aí os passos do OICA. Em nossa última aula nós iniciamos o passo da interpretação. Eu vou fazer esse videozinho aqui de uns 5 minutos, onde a gente vai estar revendo de maneira bem rápida o que nós tratamos na última aula. Começo com esse slide aqui onde tem essas 38 mil noivas correndo atrás de Jesus, que isso chama bastante minha atenção e tem muito a ver com a nossa dificuldade de um consenso dentro das correntes de interpretação. Mas nós começamos falando que somente quando a gente tem um bloqueio à nossa interpretação automática é que percebemos Aqui estão alguns a necessidade de interpretar o texto bíblico ou interpretar qualquer coisa, né? Por exemplo, quando a gente se depara com um texto, um filme, alguma coisa em um outro idioma. Passo seguinte, nós dissemos que interpretação é um processo, né? Um processo fundamentalmente feito de 3 passos, onde devemos identificar o propósito do texto escrito, o pensamento-chave dentro do texto e o fluxo, né? Como que foi desenvolvido o pensamento, o argumento para chegar ao pensamento-chave. E depois passamos para algumas ferramentas, né? Alguns passos para a interpretação da Bíblia, né? Considerando, já temos dado feito minuciosamente a nossa observação, que é o alicerce para a nossa interpretação. Seguindo dentro dos aspectos introdutórios, nós trouxemos uma definição. E dentro dessa definição, nós afirmamos já algumas vezes que o objetivo da interpretação é identificar o significado do texto. Não o que esse texto significa para mim, mas o que esse texto significava para o autor e seus ouvintes ou leitores. Então, e que assumimos a posição conservadora, ortodoxa, de que todo texto tem somente um significado, o que não quer dizer que ele tenha somente uma identificação. E dissemos que o propósito da interpretação não é ser inédito, ser incrível, espetacular. Pelo contrário, é descobrir o significado único, simples e claro do texto. Como já falamos, a necessidade da interpretação surge pela dificuldade ou pela barreira que surge de uma interpretação automática. Só a partir de então nós lançamos mão de cuidados e percebemos a necessidade de ferramentas para o exercício da interpretação. Então, os motivos que nos levam a ter esses bloqueios, esses obstáculos que gera em nós a necessidade de um esforço de interpretação. O nosso distanciamento do autor humano, que ele é temporal, contextual, cultural e linguístico, o que nos impede, estamos afastados, no mínimo, há 2000 anos dos escritos mais recentes, do ambiente dos escritos mais recentes, e do autor divino, o nosso distanciamento natural, por ele ser criador e nós criatura, o espiritual, porque ele é um Deus santo, puro e perfeito, e nós somos imperfeitos, e afetados pela queda, tornou-se ainda maior a distância que nos separa. Mesmo reconciliados, ainda há em nós uma limitação. E a terceira distanciamento do autor divino, moral, pois ele é santo, puro e nada o afeta, enquanto nós somos totalmente afetados, egoístas, seres pecadores, tentando compreender a palavra do Deus santo. Dentro dos princípios gerais de interpretação, nós falamos que o primeiro é considerar o conteúdo, que há uma relação de causa e efeito entre conteúdo e significado, onde o conteúdo normalmente é o resultado da observação e o significado é o que a gente faz com esse resultado. Beleza? Então agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula de interpretação, meus irmãos. Os passos daqui em diante na aula passada vocês conseguem revê-los somente lendo. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e vamos ao próximo vídeo.